Olá pessoal, já estamos na 4ª temporada e agora o momento é da edição. Tuba, tem algum gênero que você prefere produzir? Eu gosto de todos os gêneros, mas eu tenho que confessar que eu tenho uma queda especial pelo thriller, que é o suspense, né? Aham. Porque o suspense pede uma construção de imagem sobre o que você não está vendo. Então, ou seja, é o teatro da mente, né? É aquilo que você não está vendo é que vai te dar esse medo. Só para no final, naturalmente, o filme abrir o que está acontecendo, né? Legal. Quer dizer, isso numa narrativa clássica. Então, ou seja, esse poder do medo gerado pelo que você não viu, que é, por exemplo, o filme Seven, né? Até você entender aquela trama toda que está acontecendo, você fica literalmente em suspenso. Por isso, suspense. Sim. Então, ou seja, é um gênero que mexe bastante comigo. Sim. Doutor Augusto, qual que é o seu gênero Eu preferido? tenho uma preferência sobre romance histórico-psiquiátrico. Eu escrevi, por exemplo, o livro O Holocausto Nunca Mais, a história de formação da personalidade Adolf Hitler e as técnicas de marketing de massa que ele usou para devorar o inconsciente coletivo dos alemães, para depois agredir marxistas, dizimar judeus, eslavos e minorias como homossexuais e assim por diante. Enfim, eu tenho uma preferência por caminhar nessa área. Eu gosto de suspense, mas não faz o meu mais deleitável estilo, apesar que nos meus livros sempre tem suspense. Viu? É um suspense que revela outras faces da mente humana. Ah, legal. E quando você começa a produzir um filme, eu imagino que você já fica imaginando como é que vai ser o final do filme. E quando você vê ele lá na tela do cinema, você geralmente pensa, ficou igual o que eu imaginava ou não? Você fala, poderia ter feito melhor. Então, a tua pergunta é muito inteligente, mas ela pede que a gente olhe o filme sobre uma outra ótica, porque o filme ele é escrito e criado por muitas pessoas. Então vamos imaginar, eu tive a ideia de fazer um filme sobre um homem que se apaixona por uma garota na Antártida. Eu imaginei esse filme de um jeito. Daí vai vir o roteirista e vai escrever esse romance, que é a visão dele. E daí vai vir um diretor e vai dirigir isso, que é a visão dele. Vai vir um ator que vai dizer as frases do jeito que ele sabe dizer. E vai vir o editor, que é um grande autor do filme também, e vai montar aquilo de uma maneira que pareceu a ele interessante. Então, ou seja, é quase certeza que o que você vai ver na tela não é o que você imaginou. Você pode sair desse ponto de partida. Só que existe uma mágica, porque é uma alquimia que une todas essas vozes que passaram pelo processo, que torna o filme algo tão interessante. Legal. E é uma dica muito interessante, porque os alunos vão estar em um grupo, né? Como a gente estava falando, cada um vai ter o seu papel e cada um vai ter sua visão do projeto em si. Que dica você daria no momento da edição? Porque cada um talvez queira colocar uma parte específica que gostou mais, enfim. Você daria alguma dica para esse momento da edição? A dica que eu daria, naturalmente, contrate um bom editor. Mas, enfim. Porque talvez eles não conheçam, mas vai um amigo de amigo. Não, isso foi uma brincadeira. Eu acho o seguinte, quem for editar tem que ter a voz para editar. Então, o diretor dá um passinho para trás nessa hora, deixa ele montar, porque pode ser que ele monte diferente do que você imaginou, e pode ser que ele te surpreenda com isso. Então, ou seja, dá liberdade para que o editor possa trabalhar, e daí num segundo momento você assiste o que ele fez, pode ser que ele monte aquilo de uma maneira, uma surpresa, uma maneira que você fale, nossa, eu não tinha imaginado a história por esse ângulo. É impressionante como você pode ter resultados diferentes apostando na criatividade das outras pessoas. E você está envolvido de alguma maneira nesse processo de edição dos seus filmes Sim, também? sem dúvida, sem dúvida. Eu acompanho isso, só que eu procuro deixar o editor montar, depois, naturalmente, o diretor fazer o corte dele. Quando ele apresenta o corte dele, é que eu converso com ele, troco ideias, digo, olha, cara, vamos por aqui, vamos por ali. Então o processo é, de novo, muito colaborativo. Legal. E doutor Augusto, o senhor é tudo, né? O editor, é o roteirista, como é que é ser tudo isso? Como eu disse, eu atuo como artesão das palavras. Escrevo e reescrevo de 5 a 10 vezes, no mínimo, cada obra. Então, quando alteraram, tem aquela ponta de ciúmes. Não é fácil eu lidar com aquilo, mas eu dou liberdade. Eu procuro ouvir um argumento, as teses, aí eu me convencendo, eu não tenho nenhum problema. Vamos reciclar, não está clara essa frase, não tá, preciso incorporar mais o personagem, ou o conteúdo sobre esse assunto de psicologia também precisa ficar mais claro, porque não foi abordado adequadamente. Enfim, aí eu acabo cedendo. Mas eu tenho que dar esse passo para trás mesmo. Se eu não der esse passo, a necessidade de controlar demais a obra
faz com que o livro não saia adequado, entendeu? Tem uma humildade nesse momento, Tem de ter né? humildade. Meus editores sabem que eu tenho uns ciúmes, mas ao mesmo tempo sou democrático, a tal ponto de aceitar as suas ideias e sugestões. Você tem de aprender a ser democrático, senão você não é digno da maturidade. Quem não consegue se colocar no lugar do outro e ouvir o outro, tem necessidade neurótica de ser o centro das atenções, e muitos jovens têm, e isso os dificulta a serem profissionais brilhantes, pais brilhantes, amantes brilhantes e assim por diante. Muito legal. Espero que vocês estejam anotando todas essas dicas e a gente se vê na 5ª temporada.